Boa noite, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sem mais delongas, vamos começar a nossa série hoje sobre os milagres de Jesus. É uma série assim que eu acho que vai render muito conhecimento para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar do segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, que foi a cura do filho do oficial do rei. Essa história está registrada no livro de João 4, do versículo 46 ao 54. Se você tiver um tempinho aí na sua casa, pega a sua Bíblia e medita, leia a história. Eu vou falar para vocês aqui, para ganharmos tempo, o resumo daquilo que essa história é, deste milagre. Esse pai era um funcionário da casa do rei, ou seja, de Herodes Antipas. E vivia lá na cidade de Cafarnaum, vivia em Cafarnaum, onde havia o palácio de Antipas, do rei Antipas. A sua atividade, nós não podemos afirmar que ele era um oficial militar ou civil, só sabemos que ele era um oficial do rei e servia no palácio, né? E o seu filho se encontrava muito doente, com uma febre que, segundo os historiadores naquela época, era possivelmente causada por algum inseto que era transmissor dessa enfermidade. E esse filho desse oficial já se encontrava à beira da morte, já estava em um nível muito avançado. Eu não sei quantos dias, quantos meses, talvez ele estava com essa febre, mas ele estava na reta final, esperando somente a morte chegar. Quando esse oficial descobre que Jesus está próximo, Jesus está na cidade próxima, na cidade de Caná da Galileia, qual ele vai da Judeia e volta para Caná da Galileia, onde ele realizou também o seu primeiro milagre, que foi quando ele transformou a água em vinho naquele casamento, nas bodas de Caná. Ele novamente volta para Caná e ele vai fazer o seu segundo milagre. Então, quando este homem ele viaja cerca de 60 km, 60 quilômetros, para chegar até Jesus. Então, eu imagino que eles não tinham carro como nós temos hoje para se locomover, ônibus, trem, metrô, enfim. Então, ele caminhou aí durante alguns dias para fazer esse trajeto de 60 quilômetros para chegar até Jesus. A primeira coisa que esse pai teve foi o amor pelo seu filho, fez ele enfrentar essa viagem e correr atrás. A segunda coisa que esse homem teve foi fé em acreditar que ia valer a pena a caminhada, a viagem, porque Jesus, o mestre, iria fazer algo pela vida dele, pelo filho dele. E ele vai. Só que quando ele chega até Jesus, depois de uma viagem cansativa, ele chama Jesus para que vá até a casa dele. E ele quer que Jesus vá até lá. Mas o mestre, no versículo 48 do capítulo 4, no versículo 48, o mestre vai provar a fé dele. O mestre não vai dar muita importância. Vai dizer, vocês precisam ver milagres? Precisam ver prodígios acontecer? Aquele homem, ele não vira as costas e vai embora porque Jesus não tratou ele tão bem. Ele persiste em pedir humildemente por um milagre. Ele continua rogando humildemente a Jesus. Você pode ler no versículo 49 que ele continua. Ele esperava a visita do mestre na sua casa, mas o que ele recebeu foi a sua palavra. Lembra do vídeo que a gente fez falando que Jesus é o verbo e o verbo é a palavra e o verbo se fez carne? Pois é, este homem, oficial, foi até Jesus querendo a visita de Jesus lá em Cafarnaum, na casa dele. Mas ele não recebeu a visita de Jesus, ele recebeu a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para aquele oficial foi: teu filho vive. Jesus, primeiramente, ele não chegou dizendo direto, o teu filho vive. Primeiro ele indagou, e talvez se fosse eu ou você já teria desistido do milagre ali. Mas o oficial continuou rogando humildemente: Jesus, mestre, meu filho precisa de um milagre e eu preciso. E quando Jesus vê que ele continua rogando insistentemente, Jesus diz: teu filho vive. Isso bastou para aquele homem. O oficial creu naquela palavra e partiu voltando para sua casa. Só que em algumas situações, primeiro nós precisamos agir, temos que ir até Jesus. Mas vai ter situações que você precisa apenas crer. Ele teve que ir até Jesus.
E quando Jesus liberou a palavra, teu filho vive, ele precisou crer no milagre. E ele tá voltando para casa, e quando aquele homem tá voltando para casa, ele encontra os seus servos pelo caminho. E quando ele encontra os servos diz para ele, o seu filho vive, o seu filho foi curado. E aquele homem pensa assim, a que horas o meu filho foi curado? Porque ele queria saber exatamente se foi no momento em que Jesus disse. No momento em que Jesus disse, teu filho vive. E aí eles falaram, olha, o teu filho foi curado às 7 horas. No versículo 52 você vai encontrar isso. No nosso horário aqui do Brasil, seria às 13 horas, a 1 hora da tarde. E aquele homem então reconheceu que foi naquela mesma hora em que Jesus liberou a palavra, teu filho vive. 7 horas Jesus disse para ele, teu filho vive. E o servo chegou e disse para ele, olha, teu filho foi curado por volta das 7 horas. E ele se toca que no mesmo momento em que Jesus liberou a palavra, no mesmo momento em que ele creu, o milagre aconteceu e o filho dele foi curado. Gente, isso é maravilhoso. No momento em que Jesus falou, vai acontecer, aconteceu. Jesus não precisou viajar e ir para Cafarnaum, não. Jesus, lá de Caná da Galileia, falou, o teu filho vive. E a palavra tem tanto poder que a palavra foi lá onde ele estava e curou o menino. Então, é crer na palavra. É crer. Jesus não precisou entrar na casa dele, ele só precisou crer na palavra que saiu da boca de Jesus. Então, creia na palavra de Jesus que está saindo hoje da minha boca para abençoar a tua vida. Creia no teu milagre. E Jesus liberou essa palavra de cura no versículo 53. Eu anotei aqui direitinho, você vai ver que está escrito exatamente isso. Então ele creu em Jesus e nasceu uma fé verdadeira em Jesus, pois ele creu antes de ver o milagre. Antes mesmo de chegar em casa, ele já recebe a boa notícia. Antes dele chegar na casa dele, ele já recebe a boa notícia da cura do seu filho, do milagre que ele precisava. Foi este o segundo sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia. Quero terminar dizendo para você, crer faz toda a diferença na nossa vida. Bem-aventurado, feliz, aquele que crê e não viu. Você vai encontrar em João 20, 29. Bem-aventurados somos nós que não vimos Jesus, mas cremos em Jesus. Que não vimos esses milagres da Bíblia acontecer, mas cremos que ele aconteceu. Então creia no seu milagre, porque ele vai chegar. Deus te abençoe, dorme com Deus, em nome de Jesus. Tchau e até amanhã.